Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais um episódio do Dipoa, o podcast de debates do Sul 21 em parceria com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O Dipoa debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E o programa dessa semana ele é um pouco diferente, né? A gente conta com a participação das minhas colegas do Sul 21, Ana Ávila e Lidiane Blanco, porque a gente vai conversar sobre o especial, a série de matérias que o Sul 21 vai divulgar a partir da segunda-feira, dia 6 de novembro, chamada Donos da Cidade. A gente vai discutir o processo de desenvolvimento da cidade nos últimos anos, os grandes interesses do mercado imobiliário, como é que tem se desenvolvido a cidade de Porto Alegre de 10 anos para cá, de 2012 para cá, mais ou menos esse é o recorte do especial Donos da Cidade. Então, eu queria começar agradecendo a participação da Ana, a participação da Lídia. Quem acompanhou os programas anteriores já viu que elas participaram de alguns programas, mas agora elas estão aqui no papel de não é bem de convidadas, né? Mas para a gente ter essa conversa, para apresentar para vocês, da audiência, um pouquinho de que vai ser esse especial que tem, digamos assim, atraído toda a atenção da equipe do Sul 21 nos últimos 6, 7, 8 meses. Então, primeiramente, obrigado pela participação, Ana. Obrigada, Luiz. Eu acho que é importante a gente destacar que esse é um projeto muito caro para a gente, para o pessoal do Sul 21, que exigiu a nossa dedicação desde o início desse ano, e é um projeto que consolida um trabalho que a gente começou lá com o especial gentrificação em 2017, em que a gente falava um pouco desse processo de envio de comunidades vulnerabilizadas para as periferias de Porto Alegre, que avançou em 2021, quando a gente fez o nosso segundo especial discutindo a questão da urbanização em Porto Alegre, que é o Que Porto é Esse?, que fala essencialmente das obras na região da Orla do Guaíba e já do avanço de alguns megaprojetos em Porto Alegre. E agora a gente chega à terceira parte disso que a gente considera, na verdade, um grande projeto de reportagem, né, com o Donos da Cidade, que vai discutir os atravessamentos do plano diretor em discussão em Porto Alegre e a questão principalmente dos projetos especiais que estão sendo desenvolvidos na capital nos últimos 10 anos e que a Lídia mergulhou profundamente para investigar, levantar e mapear com exclusividade para a gente. Então, bem-vinda ao programa mais uma vez, Lídia. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ana. A Ana acabou de resumir, né, todo esse trabalho, mas eu acho que o principal disso também é entender como que se deram, obviamente, a aprovação desses empreendimentos na cidade, mas os efeitos dessa transformação que está acontecendo, né? Se a gente passa pela cidade, transita pelas ruas, a gente consegue ver o volume de novas obras e entender os efeitos da transformação, da instalação desses megaprojetos, que não são um, são dois, são muitos, e os efeitos disso na questão urbana da cidade, né? Os efeitos para a cidade como um todo, para todas as pessoas e não apenas para alguns setores. Então, acho que isso, de certa maneira, a gente conseguiu responder ao longo desses últimos meses de pesquisa. E, Ana, é um trabalho multimídia, na verdade, né? Não são só matérias, né? Quem está acostumado com o Sul 21 sabe que a gente tem costuma fazer matérias bastante aprofundadas, interpretativas, né? Mas esse material, digamos, ele tem um caráter inédito também, dentro do Sul 21 também, né, Ana? Enquanto a Lídia falava, eu estava pensando exatamente nisso, Luiz, que é o quão visual fica isso dentro desse projeto, né? A Lídia mencionava, a gente percebe um processo de transformação na cidade, grandes obras e grandes empreendimentos nascendo, crescendo, se desenvolvendo rapidamente, principalmente na região central e nos bairros que são, digamos que as meninas dos olhos da atual gestão municipal, né? Centro Histórico, o 4º Distrito, a região ali do Petrópolis, né? Alguns bairros de moradores de maior poder aquisitivo, digamos assim. Mas o que eu acho que é o grande diferencial desse projeto é que a gente vai visualizar tudo isso em um mapa de Porto Alegre. E quando a gente olha esses 114 empreendimentos que a Lídia mapeou, que estão em desenvolvimento, ou concluídos, ou projetados na última década em Porto Alegre, quando a gente vê eles em um mapa da cidade, aí a gente tem uma dimensão muito mais clara do que isso significa, em quais são as áreas que são privilegiadas pelo setor imobiliário e, consequentemente,
pelo poder público de Porto Alegre, porque é o poder público que faz essa regulação, essa regulamentação, as permissões, e mais do que isso, e aí eu acho que é um pouquinho de um spoiler do que vocês vão ver no especial, mas é o poder público que muitas vezes intervém para facilitar esses grandes projetos do setor privado, né? Só eu avancei na questão do mapa, mas falando um pouquinho mais sobre o caráter multimídia do projeto, além de 5 grandes reportagens, a gente vai trazer um documentário com imagens, principalmente de algumas áreas da cidade que a gente mapeou, com alguns projetos que a gente resolveu destacar e contar um pouco mais as suas histórias, porque a gente acredita que são emblemáticos desse processo na cidade. Tem uma quantidade de fotos muito grande, também mostrando um pouco disso, um pouco desse processo, e principalmente esse mapa que a gente destaca, que é um conteúdo inédito, um conteúdo exclusivo, feito a partir desse mapeamento, e que a gente acredita que vai permitir olhar de um outro jeito para esse processo que está acontecendo na cidade. E Lídia, conta um pouquinho pra gente como é que a gente chegou nessa pesquisa, né? A Lídia, ela tem se dedicado muito na pesquisa, enfim, ela tem lido termos de concessão, enfim, expedientes únicos, né, dos projetos especiais da cidade há vários e vários meses. Acompanhado muitas lives. Né? E ela foi responsável por fazer esse mapeamento dos projetos que a gente destaca nesse especial Donos da Cidade. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho de pesquisa. Bom, Luiz, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que o ponto de partida foi o trabalho de uma geógrafa, a Júlia Ribes, que analisou os projetos especiais aprovados em Porto Alegre até 2019. Então, ela fez esse levantamento, a ideia dela era entender que tipo de entrega esses projetos estavam fazendo para a cidade, justamente porque o poder público, ele argumenta que esses projetos especiais, quando o empreendedor entrega um projeto de grande porte, ele entrega obras para a cidade, ou serviços que são decorrentes aí do licenciamento desses empreendimentos. Então, a Júlia fez esse estudo até 2019 e nós partimos dessa data e acrescentamos os projetos aprovados depois disso. Então, a nossa análise temporal vai de 2012, como tu disse, até 2022, até o ano passado, e entra junto nisso duas grandes listas feitas pelo Poder Municipal, que são a primeira lançada em 2018, ainda no governo Nelson Marquesan Júnior, que ele elencou 86 grandes projetos que ele considerava importantes para a cidade. Isso foi em 2018. Depois, em 2020, ele lança o decreto de projetos prioritários. E aí, esse decreto traz mais uma lista de... E já na pandemia, né, Lídia? Isso na pandemia. Em plena pandemia, ele lança uma lista de projetos prioritários através de um decreto que ele elencou uma série de empreendimentos que ele também considerava que eram importantes e prioritários para a retomada econômica da cidade no pós-pandemia. E de alguma forma para ter o licenciamento, se não facilitado, mas agilizado. Né? Agilizado, essa é a palavra. Todos eles tiveram o licenciamento acelerado. Esse era um dos itens do decreto. Então, não só projetos especiais participaram dessa lista, né? Outros empreendimentos menores também. Mas nos chamou a atenção, e foi por isso que essa lista acabou entrando para a nossa pesquisa, porque tem ali um volume grande de projetos especiais de segundo grau, que são esses que demandam do empreendedor devolver para o município obras de mitigação e compensação de impacto que são decorrentes aí desses projetos especiais. Então, essa compilação desses dados foi importante para entender o volume de mega empreendimentos lançados na cidade, e a partir disso a gente então foi para uma segunda etapa dessa pesquisa, que foi consultar as informações que estão públicas para a gente, né?
os projetos especiais de impacto urbano, esses de segundo grau, o empreendedor acaba assinando um termo de compromisso, que é um contrato que ele faz com o município para entregar essas obras. Ali constam os prazos e o que ele tem que entregar, né? Então, nós fomos atrás desses termos de compromisso. Além dos termos de compromisso, nós também consultamos os expedientes únicos, como tu bem falou ali atrás, que são... É um site da prefeitura com as informações eletrônicas, né? É só colocar o código de cada projeto. Que tem basicamente todo o andamento do processo, do licenciamento, daqueles que precisam. Não necessariamente, mas é para ter. Alguns é possível a gente visualizar o histórico completo daquele empreendimento. Desde a compra do terreno, se foi dividido o terreno em outros ou não, até o histórico completo, como eu disse. Mas não está assim para todos. Alguns dos mais polêmicos não estão no expediente único. E também não tem explicação de por que não estão, né? Alguns, por exemplo, alguns não. Sim. Por exemplo, a Arena do Grêmio, que é um dos projetos especiais mais antigos da cidade, ele não está lá porque, na época, essas informações elas não estavam online, elas estavam dentro do protocolo físico da prefeitura, né? Dentro dos documentos fechados dentro de uma sala. Isso não era publicizado, isso até foi um avanço. Mas nem todos os projetos estão ali. Muitos desses projetos especiais mais polêmicos, não é possível visualizar ali o histórico, e aí a gente precisa partir para os termos de compromisso, que normalmente eles estão publicados no site da Procuradoria-Geral do município, que é onde constam essas informações do que foi pactuado. É a própria PGM que faz o monitoramento das obras, né, essas que são entregues. Então, alguns estão ali. Nesses últimos 5 anos, o site passou por uma reformulação, então nem todos os projetos, esses termos de compromisso, aliás, estão ali. Mas isso também passou pela nossa busca de ir atrás desses termos de compromisso que não estavam ali, né? Além disso, também consultamos os sites das empresas, né? Dessas empresas que entraram ali no nosso escopo, esse de 10 anos, e para checar essas informações, né, se elas estavam publicizadas pelo município tal qual estavam sendo pelas empresas. Uma coisa importante a respeito do mapa que a Ana mencionou, e eu acho que a gente não falou antes, é que nós, além do recorte temporal de 10 anos, nós fizemos um segundo recorte nesses empreendimentos, que foi escolher as empresas que tinham mais de 5 projetos aprovados na prefeitura, né? Porque esse volume, ele é explicado a partir de um aspecto. Então, eu acho que esse recorte é importante a gente mencionar também. E isso ajuda a explicar por que a gente colocou também o nome do especial de Donos da Cidade, né? Porque a gente vai identificar, né? E você vai poder ver assim que o material estiver no ar, que é um pequeno número de empresas que concentram vários e vários desses empreendimentos considerados prioritários, né, Lídia? Sim, as empresas que a gente vai destacar, por exemplo, são empresas que têm mais de 20 empreendimentos aprovados, por exemplo, só no decreto de prioritários do governo Marquesan. Isso é importante dizer, porque isso não é para todas, obviamente, é para algumas poucas. E por isso, justamente, a gente escolheu por se aprofundar na pesquisa desses empreendimentos, né, para entender esse volume. Então, tem, obviamente, empresas que aprovaram um único projeto nesses últimos 10 anos, tem empresas pequenas que fizeram 2, porque não tem, muitas vezes, braço para construir tanto. Mas pelo nosso levantamento e pelo mapa é possível ver o quanto esse volume ele é concentrado em poucas empresas, né? E tem uma coisa interessante, né? Cuidando aqui para não dar muitos spoilers, né? Mas que assim, o objetivo do especial, ele não é, digamos assim,
ou melhor, o especial ele não é uma série de denúncias sobre irregularidades que foram sendo constituídas nesse período. Ele traz vários problemas, várias questões que estão na justiça, inclusive a gente traz as informações que são disponíveis, né, sobre as ações judiciais, os questionamentos que o Ministério Público e órgãos de controle fizeram e estão fazendo sobre vários desses projetos em andamentos, alguns deles que foram construídos mesmo tendo uma série de questionamentos que, enfim, já estão prontos, né, enfim, não se sabe como é que isso vai ser trabalhado pela justiça no futuro, né, mas é apontar principalmente, né, como um conjunto limitado de empresas consegue ao longo do tempo, a partir de lobby, a partir de negociações, ou a partir de, enfim, mesmo por apresentar projetos que são considerados prioritários pela prefeitura, mas de ter esse potencial de atrair a atenção da prefeitura, consegue projetos que não são permitidos para outras empresas, né? Como ele já disse, né? Por quê? Porque exigem mudanças de lei, exigem análise do Conselho Municipal do Plano Diretor, que precisa aprovar o licenciamento, né? Enfim, não são questões de, eu tenho um terreno, eu tenho um limite para construir, eu construo e está tudo legal, está tudo dentro da lei, enfim. Por exemplo, tem empreendimentos, e vamos citar alguns deles que a gente trabalha aqui, né? Por exemplo, o Pontal, que é um dos empreendimentos citados no especial, o próprio Golden Lake ali no Barre, que também aparece em um vídeo, né? Se eu sou empresário e eu quero construir um empreendimento daquele porte em Porto Alegre, eu não posso, né? Porque primeiro que eu não vou ter uma área disponível para comprar daquele porte, e segundo que eu não posso construir, por exemplo, 19 torres, mesmo que eu tenha um terreno à disposição. Eu vou precisar de uma aprovação, vou precisar de naquele caso, uma mudança da lei para permitir que aquela área que permita uma construção que não está conforme o que está previsto no plano diretor. E a gente vai elencar, nesse especial, uma série, né, de projetos, 12 projetos que a gente destaca, que a gente se aprofunda, que precisaram de mudanças na legislação para saírem do papel. Por isso que a gente, digamos assim, nem todos envolvem denúncias de irregularidades, alguns deles sim, mas todos eles envolvem algum tipo de lobby, algum tipo de interferência política para que eles pudessem sair do papel. Eu acho que, como tu disse, não vamos dar spoiler, não, mas tem um projeto que é muito conhecido do público e que a gente vai falar também, que é a Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio, agora enquanto tu falava, eu também fiquei pensando pelo seguinte, a Arena do Grêmio, para se instalar lá em 2010, foi preciso uma série de articulações do empreendedor, na época OAS, com o governo municipal para conseguir aprovar esse projeto. Primeiro porque ele não podia se instalar naquela região onde hoje está a Arena do Grêmio, o estádio, nem os prédios de residência. Por quê? Aquela região é uma região de interesse ambiental do município, né? Onde tem bioma do Delta do Jacuí. Então, uma série de... Quando o empreendimento vai se instalar em uma área de interesse ambiental do município, a lei exige que ele compense ambientalmente o município. No caso da Arena do Grêmio, essa compensação acabou não ocorrendo, o município não cobrou. Então, quando o primeiro termo de compromisso foi assinado, o Ministério Público precisou intervir e pedir ao município que cobrasse a taxa ambiental que não havia sido cobrada, e isso foi refeito, eles precisaram refazer o termo de compromisso. Então, o grande questionamento naquele momento foi qual é o interesse público do município em permitir a construção desse empreendimento, de todas as torres que não foram construídas todas as torres ainda. Qual é o interesse público nisso, né? Em permitir a construção desse empreendimento aqui numa área que tem valor ambiental para o município. Então, essas questões, elas vão estar presentes em todos esses empreendimentos que a gente resolveu destacar, que é justamente qual é o interesse público por trás dessa negociação, né? De ter cedido
esse local para esse empreendedor. E para que os gremistas não fiquem chateados com a gente também aborda um empreendimento que ainda não saiu, que ainda está em projeção, mas que envolve também terrenos do internacional, né? Mas, Ana, vão ser, além do mapa, além do vídeo, vão ser uma série de 5 matérias, né? Que tentam se aprofundar para além dessa pesquisa feita, para além da apresentação desses dados, do número de construtoras que construíram o número X de prédios, da análise dessas listas, a gente vai se aprofundar nesse especial em 5 temas também, né, Ana? Explica um pouco para a gente, para o nosso leitor, como é que, e para quem está na audiência, como é que vai ser. Eu acho que tem 2 aspectos que são importantes a gente mencionar, além dessa questão do levantamento de dados, que vai ficar visível no mapa, mas que vai trazer, ao longo das reportagens, um pouquinho da história desses 12 cases, ou desses 12 empreendimentos que a gente considerou emblemáticos e resolveu se aprofundar. Tem 2 aspectos. Um deles é a questão do plano diretor, que a gente já mencionou aqui, né, que está em tratativas, está em elaboração, que já deveria ter saído lá em 2020, se eu não estou enganada, Já né? ter começado a ser discutido em 2019. Começado a ser discutido em 2019, foi adiado em função da pandemia, uma série de questões ali, e agora o município está fazendo as audiências, está avançando nessa projeção, né? Deve sair no ano que vem, pelas estimativas que a gente tem aí, né? A atualização do plano diretor. Mas eu acredito que até aqui, e acompanhando dia a dia o noticiário da capital, principalmente, a gente não viu uma discussão aprofundada, de fato, sobre esse plano diretor, sobre o que está em discussão, sobre o que ele prioriza. A gente tem visto surgirem alguns elementos pontuais que vão falar um pouquinho desse fatiamento do plano diretor, que é uma expressão que eu acho que a Clarice Oliveira, uma das diretoras do IAB, menciona muito. Que já esteve aqui no De Boa. Exatamente. Que é o que exatamente? É a prefeitura fazer projetos específicos para algumas regiões da cidade, né? A gente tem visto aí um projeto específico para o centro histórico, um projeto específico para o 4º distrito, e aí com regramentos especiais, desde de construção, tipo de construção, o tamanho dessas construções. Agora com a discussão desse mega empreendimento na Duque de Caxias, no centro, a gente viu muito isso aparecer, né? Que novos regramentos são esses que são capazes de permitir um empreendimento desse porte naquela região que o plano diretor atual não permitiria. Então a gente tem visto essa discussão, mas ela é uma discussão muito pontual e ainda muito superficial. E o que a gente vai tentar fazer em uma das reportagens, uma dessas 5 reportagens desse projeto, é fazer esse aprofundamento a partir desses elementos que a gente traz nessa planilha, nesse levantamento de dados que a gente fez ao longo desses meses todos. E uma outra questão que eu acho que é muito interessante e que também é pouco discutida, mas que eu tenho certeza que é uma coisa que vem à cabeça de todo mundo quando vê esses novos mega projetos em desenvolvimento na cidade, quando a gente vê o Golden Lake, quando a gente vê outros empreendimentos milionários, onde um imóvel custa 10 milhões ou mais, se eu não estou enganada. Quem mora? Quem vai morar? Quem compra? Né? Onde estão todos esses milionários de Porto Alegre? E a gente vai fazer essa discussão, especialmente em uma reportagem, sobre a questão da financiarização do setor imobiliário, que eu acho que tu pode falar um pouquinho melhor, porque foi uma das que tu trabalhaste, né, Luiz? Assim, eu acho que todos os temas que acho que isso que é interessante especial, todas as reportagens elas vão acabar conversando entre si, né? Tu falaste do plano diretor, tem uma matéria que aborda só a questão do plano diretor, mas também aparece em outras matérias também. Na primeira matéria, por exemplo, ela traz essa questão do fatiamento. Eu não vou dar spoiler sobre qual vai ser a primeira matéria. Não vai dar já dando. Já dando, né? Mas esse é um tema que aparece, né? A questão da financiarização, quem acompanhou, por exemplo, o programa com o professor Eber Marzullo, né? Eu fiz essa pergunta para o professor, né? Por que tem tantos milionários para ocupar esses prédios de 2, 3, 5 milhões? Porque assim, a gente sabe que Porto Alegre tem um déficit de moradia, a gente tem... inclusive a gente não sabe qual é o tamanho do déficit, né? Porque a gente pergunta para a prefeitura e cada vez aparece um número diferente. O próprio IBGE nos traz dados que reforçam essa compreensão da cidade, né? E aí, a tese, a suspeita, e na verdade isso não é uma suspeita, mas isso é algo que se reproduz em várias cidades pelo mundo, e na matéria da financiarização a gente traz o caso de São Paulo, como isso aconteceu ali no entorno da Ponte Estaiada, né, como toda aquela região, né, se eu não me engano, Jardim Europa, né, do shopping
do Shopping Park City, enfim, aquela região ali da Ponte Estaiada de São Paulo, né? Tudo aquilo ali, ela foi construída a partir de investimentos captados junto ao mercado financeiro, né? Uma coisa que a gente chama atenção, por exemplo, é que um dos grandes investidores da construção civil naquela região de São Paulo foram os funcionários da Caixa por meio do fundo de pensão, né? Enfim, que na verdade não se reuniram os funcionários da Caixa para deliberar e decidir que eles iam investir, né, na especulação imobiliária, digamos assim, né? Mas que os gestores dos fundos, como são muito poderosos, são carteiras muito ricas, né? Enfim, dá muito retorno financeiro esse tipo de investimento, então, e obviamente os gestores, eles zelam pela aposentadoria, esses funcionários estão preocupados no limite, no retorno dessas pessoas, né? E a gente já viu aqui em Porto Alegre, por exemplo, em 2010, enfim, que o consórcio que ganhou o direito de construir as obras de revitalização do Cais Mauá, né, aquela primeira que já foi cancelada, né, que saiu no governo Ieda, também tinha esse por trás, né, esse tipo de financiamento, né, grupos de fundos de pensão, grupos de investidores, né, e a gente tenta explicar um pouquinho na matéria, e é um tema bastante complexo, né, porque, enfim, a gente vem conversando há vários e vários meses, a Lídia também conversou com a gente, com vários especialistas, enfim, vários e vários meses, com pessoas que tentam nos explicar de que, na verdade, né, parte desses imóveis, de fato, não são feitos para ninguém morar, né, porque a Melnick vai vender, a Multiplan vai vender, a Cirela vai vender por 2, 3, 4, 5 milhões, tem um seleto grupo de pessoas que tem esse capital, tem essa condição financeira, quer ter um imóvel de alto padrão numa área nova da cidade, enfim, quer se mudar, mas também tem um grupo de investidores ou grandes milionários que não estão preocupados em morar, mas que querem fazer daqueles imóveis, esses imóveis de grande valia, né, um portfólio para apresentar na bolsa. A própria Melnick, na verdade, e a própria Cirela, a própria Multiplan, quando eles constroem um empreendimento de grande porte, eles mostram para os seus acionistas, olha, nós estamos com esses ativos aqui, vamos conseguir um valor geral de venda, né, chamado VGV tal, então essa é a nossa carteira para esse ano. Então as ações crescem, enfim, os investidores, depois os fundos de pensão, da mesma coisa. Quando eles têm, bom, nós temos 150 imóveis no nosso fundo de pensão, a projeção que eles valorizem tal qual, 5 são em Porto Alegre, 5 são na Barra da Tijuca, enfim, vários são em São Paulo, Madrid, enfim, porque essa também é uma característica desses investimentos, né? Eles são fundos, em grande parte, internacionais, né? São capitais imóveis, né, que não se articulam com interesse, digamos assim, do desenvolvimento da cidade. O gestor desse fundo de pensão da Caixa, por exemplo, se ele vai investir em Porto Alegre, ele não está preocupado o impacto na vizinhança que vai ter um prédio de 400 novas moradias onde, digamos assim, onde a cidade talvez não comportasse. Ele está de olho no valor, naquela carteira de negócio que ele vai mostrar, olha, esse aqui é o fundo que eu tenho, esses são os nossos ativos e esses vão ser valorizados. O impacto na cidade, bom, isso não é preocupação dele. E não deveria ser também. Só que aí é o que a gente questiona, né? Esse é o tipo de modelo de cidade que tem que ser priorizado, porque aqui a gente está falando de uma coisa, né? São projetos que são colocados pela prefeitura como prioritários para terem os seus licenciamentos acelerados. Como eu disse há alguns minutos atrás, a gente está falando de prédio. A construtora tem um terreno ali, ela pode construir até 20 andares, ela vai construir, está dentro das regras, está tudo legal, beleza. Não, são prédios que precisam de mudança de lei, ou seja, precisam de um interesse político, então eles estão sendo priorizados. E esse que é um questionamento que a gente faz, é um questionamento que a gente faz em várias outras matérias, que foi o que a Lídia bem falou. Esse é um interesse público que deveria ser priorizado. Então eu acho que, além de responder várias questões ao longo desse especial, a gente coloca vários questionamentos, porque, enfim, a gente também não tem as respostas, né? Mas esse é um questionamento que a gente coloca, por exemplo, tem tanto milionário assim? Qual que é o interesse público por trás desses empreendimentos? Precisa de tanto prédio de alto padrão na cidade, né? E isso é um pouquinho o que a Lídia vai tentar, digamos assim, costurar ao longo das matérias dela e que a gente apresenta nessa matéria mais voltada para a financiarização. Qual o destino, né, desse volume de novos apartamentos que não são para os moradores que estão precisando de moradia? Tem um ponto que é exatamente esse que eu ia mencionar, Lídia. Enquanto a gente sabe que tem uma população precisando de moradias, né,
de habitações de interesse social, e a gente vê o crescimento das periferias. A gente também tem uma reportagem que entra e se aprofunda nesse aspecto, né? E aí tem um dado aí que eu acho que vale a gente destacar para as pessoas que vai estar dentro dessa reportagem, que é desde 2017, se eu não estou enganada, ele já pode me corrigir, Porto Alegre não inaugura nenhum empreendimento de interesse social projetado, construído, capitaneado pelo município, né? Então, qual é a discrepância que a gente tem aí, né? Enquanto a gente tem mais de uma centena de grandes empreendimentos, só os empreendimentos de especiais, esses que a gente mapeou na última década, a gente não encontra nenhum empreendimento de habitação de interesse social. Será que é isso mesmo? Será que a gente tem um crescimento só de moradores e de população interessada e necessitando imóveis nessas regiões mais ricas da cidade e ninguém precisando de moradia nas periferias? Eu acho que só pela informação que tu passou antes, a gente já consegue ter uma resposta, né? A prefeitura não tem o número de quantas pessoas precisam de habitação de interesse social na cidade. Eles não fazem esse levantamento há muitos anos. Então, se não faz esse levantamento, eles não têm o interesse de saber quantas pessoas estão, quantas famílias, né, quantos porto-alegrenses precisam de habitação, né, pessoas que não têm uma renda que possa comportar a compra de um imóvel no valor de 2, 10, 11 milhões de reais. E uma coisa que é importante a gente pontuar, e assim, não é a gente afirmando, porque quando a gente convidou o secretário Germando Brem para participar do nosso programa, né, do DIPOA, a gente gravou uns meses atrás, a gente perguntou para ele, tá, vocês querem adensar a cidade, vocês têm essa crença de que facilitando as regras da construção, vocês vão permitir construções mais baratas, né, mas o que vai possibilitar que as pessoas de baixa renda, de classe média mais baixa, consigam morar no centro? Isso a gente perguntou para o secretário e a resposta, ao meu ver, e convido a todos a escutarem, não acredite em mim, foi insatisfatória, porque ele tem essa crença de que vamos facilitar as regras, vai ficar mais barato para construir, as pessoas que moram na Restinga talvez possam vir morar nas regiões mais centrais. Mas aí eu faço a pergunta, isso não está no especial, mas são uma série de perguntas que eu acho que surgem a partir do especial, é isso. Quem hoje mora de aluguel na Restinga, mora numa casa que vale 50, 60, 70 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, enfim, como é que ela vai fazer essa migração para morar numa região em que o apartamento, no mínimo, vale 500, 600 mil reais? E que, ao contrário, eles estão ficando mais valorizados ao longo dos últimos 10 anos. Por exemplo, a região ali do Cristal, que a gente tem falado com o Pontal, ela está ficando mais barata? Ela está ficando mais acessível para as pessoas? Olha, é só de olhar, qualquer pessoa pode olhar no Google, botar o preço de um imóvel ali, não precisa acreditar na gente, vai ver que aqueles imóveis não são acessíveis para uma camada mais baixa da população, né? Então, que mágica é essa que a prefeitura está prometendo, né, com essa revisão do plano diretor, com essa facilitação desses negócios de grande padrão, né? Que mágica é essa que vai permitir que as áreas que estão sendo mais de interesse do mercado imobiliário também fiquem mais acessíveis para a população que hoje precisa de moradia ou que teria necessidade de melhorar sua casa e para uma condição melhor? Bom, a prefeitura está aí, está aberto, o espaço está aberto, né, do Sul 21, do DIPOA. Se não quiser falar para a gente, fale com os outros veículos de imprensa da capital, mas explique para a gente, né, que mágica é essa que vai acontecer para que essa cidade fique mais acessível, tenha mais democratizado o acesso à terra, né? Porque não é o que a gente tem visto. A gente tem visto isso, é uma cidade que tem priorizado projetos para o mercado financeiro, para pessoas de alto poder aquisitivo, e o impacto a gente tem visto na cidade. Muitas vezes a gente não consegue prever, mas por exemplo, um caso que é muito importante a gente ficar atento, a gente viu o que aconteceu na cidade com a passagem do ciclone nos últimos meses, né? A gente viu como essa cidade ela não está tão preparada assim para eventos climáticos extremos. A gente viu em outros anos também recentes como essa cidade é afetada por esse tipo de evento, e muitos desses projetos estão sendo construídos em áreas de preservação ambiental. Tem outros lá que a gente vai citar, e aí agora sem spoiler, mas que também já citou outras vezes em outros materiais do Sul 21, em áreas que deveriam ser
que deveria ser proibido construir, no entanto, vai sair um grande projeto, um grande empreendimento, um condomínio fechado, né? Então, onde é que está a sustentabilidade também da pasta de meio ambiente e estabilidade? Onde é que está o meio ambiente e a sustentabilidade nesses projetos da prefeitura? São vários questionamentos, a gente convida as pessoas a lerem esse material, a lerem o especial Donos da Cidade, acompanharem as lives, acompanharem os materiais que a gente vem frequentemente publicando no Sul21 sobre o tema, para ver se estão satisfeitos com essas respostas para essas perguntas. É isso mesmo que a gente quer para o futuro na cidade. É um pouco isso que é o objetivo do especial Donos da Cidade, que tem, claro, esse nome que é bastante chamativo, digamos assim, né? Mas que também é para isso, né? Para a gente discutir, de fato, quais são os interesses que estão, digamos assim, sendo considerados prioritários, né? A gente fala de empreendimentos prioritários, né? Mas quais são os interesses que são prioritários para a cidade? Acho que esse é um pouco do objetivo do nosso especial. Então, eu queria deixar também um espaço para Ana e Lídia fazer um fechamento, alguma conclusão enfim, e convidar todos depois a ler e acompanhar esse especial a partir do dia 6 de novembro. Bom, Luiz, obrigada por todos esses meses, né, de trabalho intenso. Eu acho que o público vai conseguir ter uma dimensão do rumo, né, que a cidade acabou tomando nesses últimos 10 anos e voltar a se perguntar, né, que cidade é essa que nós estamos construindo ou que nós não estamos conseguindo participar da construção. Eu acho que isso também é uma das coisas mais importantes que a gente traz nesse especial, é a participação da sociedade que não está ocorrendo nessas decisões que são importantes. Então, acho que vai ficar esse gostinho de querer participar mais das decisões que são tomadas aqui dentro de Porto Alegre a partir desse especial, é isso. Para encerrar, eu queria aproveitar e deixar um convite para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, antes da próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, quando esse projeto vai ser lançado. E para além do lançamento do mapa e das reportagens, a gente decidiu realizar um evento físico, presencial. E eu gostaria de convidar todo mundo que nos escuta ou nos assiste, aos leitores e ouvintes do Sul21, do podcast de Poa, a comparecerem ao auditório da FETRAF, na rua Coronel Fernando Machado 820, centro de Porto Alegre, no auditório, onde a gente vai realizar um encontro para discutir um pouco mais esse processo de construção dessas reportagens, desse mapa, esse levantamento, essa pesquisa, inclusive com a participação da Julia Ribes, mencionada aqui, né, da geógrafa que deu início a essa pesquisa, que foi o pontapé inicial para o nosso projeto. Falar um pouco mais, ouvir e também participar e discutir esse modelo de cidade junto com a gente na próxima segunda, na FETRAF. Então, obrigado, Ana, obrigado, Lídia, e o nosso obrigado, como sempre, especial a você que esteve mais uma vez na audiência do nosso De Poa. Eu convido a todos também a seguirem o Sul21 e a Cubo Play em todas as plataformas e fiquem atentos, né? Segunda-feira, dia 6 de novembro, se você está ouvindo esse programa depois do dia 6, as matérias já estão começando a entrar no ar, né? O nosso mapa que a gente falou aqui, ele entra no ar do dia 6 de novembro, então fique atento, acompanhe a divulgação do especial e a publicação do especial Donos da Cidade, que eu acho que é um material muito interessante. E, de novo, não precisa concordar com a gente, não precisa, e até porque a gente não quer que você concorde com a gente. Reflita sobre os rumos da nossa cidade. Enfim, o De Poa dessa semana vai ficando por aqui e até o próximo episódio.